né, em relação ao projeto de lei do deputado federal Orlando Silva, né, que institui a política de inclusão digital nos municípios. Marcelo, explica para a gente, né, qual o impacto que essa lei vai ter em relação a tentar mudar um pouco essa realidade, principalmente junto às cidades, né, onde tudo começa e onde tudo precisa acontecer. Ah, não, exatamente isso, Newton. Eu queria resgatar, inclusive, um relatório do TCU de alguns anos atrás que mostrou o retrato, né, exatamente da forma como a Cris falou, né? Todo município, o estado, o governo, né, vai lá e cria-se algum programa, né, de inclusão digital, de acesso e tal. Mas qual é o grande problema disso? E isso foi retratado muito claramente no relatório do TCU sobre as políticas de banda larga no Brasil. Em resumo, todas as políticas que foram criadas eram colocadas como programas de governo, sem regulamentação, sem lei, sem planejamento, sem esse ordenamento legal que garante, né, que essas ações se tornem políticas de Estado. Porque você tem que ter esse ordenamento para você poder fazer a discussão, inclusive, da lei orçamentária. Né? Porque senão, o que acontece? Na Vega Pará foi um caso, né? Assim, mais explícito. Era de um governo, entrou outro da oposição, acabou o programa. Né? Então, essa é uma prática cotidiana ou rotineira, né, de programas de governo que, quando, por qualquer motivo que seja por divergência política partidária, seja porque o nó arrochou ou então o foco está sendo direcionado para outra coisa, essas políticas morrem. Quer outro exemplo? Telecentros.br. O programa de Telecentros morreu. E a gente estava discutindo aqui, né, pontos de cultura, cultura digital. O Telecentros ele vinha desse caldo, né, e morreu. Né? Então, esse PL, a gente já vem dele sonhando com ele já tem há tempo, e aí aqui só tem agradecimentos, né, ao deputado Orlando Silva por abraçar essa causa, que inclusive também é uma causa dele, porque ele foi relator também de um projeto que é o programa Internet para Todos, em São Paulo, na época, enquanto vereador. Então, ele também é um entendido, né, do tema, e é muito feliz, né, que a gente tenha ele como autor desse PL na Câmara. Esse PL ele vem de encontro exatamente com o que o TCU falou, vem de encontro exatamente com esse reconhecimento de que, para poder resolver os problemas de acesso e de internet no Brasil, né, e aí quando a gente fala de acesso à internet, inclusão digital, ele é mais amplo, né, mas é isso, as políticas têm que ser estruturantes, têm que ser interligadas, né? Então, a inclusão digital ela passa também pelo letramento digital, pela apropriação da tecnologia, pela sociedade da informação, das pessoas que hoje estão excluídas dela, né? Então, esse PL ele vem de encontro com isso. E mais, além da questão dos recursos que a Cris já falou e que, logicamente, outras fontes também estão previstas no PL, ele vem com uma proposta de democratização das tomadas de decisão sobre essas políticas. Né? Ela coloca ali como pré-requisito para o município participar, né, no pleito desses recursos a criação da lei municipal com a instituição, pelo menos, do conselho e do fundo, e que ele adote, sim, políticas que garantam o acesso à internet, tanto através de internet pública como de internet comunitária. Então, esse PL ele só é propositivo, positivo. A gente acredita que ele vai ter muito pouca resistência, né, na Câmara, porque não tem nenhum ponto cabeludo nele assim que possa causar arrepios. Vai ser difícil, inclusive, do lobby das próprias empresas de telecomunicações, que sempre atuaram, né, em cima dessa esfera de forma contrária, de irem contra, porque isso é gritante. A gente está num país de dois Brasis, né? Nós temos ainda uma boa parte da população sem acesso ou, como a Cris falou, um acesso significativo. Às vezes tem um acesso, mas ele não tem nada a ver com um acesso que realmente seja garantidor de direitos, de desenvolvimento, né, das capacidades e da potencialidade que as pessoas têm. E, principalmente, é para poder realmente a gente incluir as pessoas que hoje estão excluídas na sociedade da informação. Sim. Só para... Posso estar Pode falar. rapidinho?
pouco para fechar o ciclo da nossa conversa aqui, voltando um pouco nas barreiras da participação social, é importante isso que o Saldanha falou, né, sobre o Conselho Consultivo. A gente tentou colocar questões de ampliar a participação de gênero e colocar marcadores de raça, pelo menos, né, nos conselhos consultivos. Claro que existem outros marcadores sociais, né, e a gente tem muito a avançar nesse sentido, mas o que a gente vê muito na incidência, né, em relação à Anatel e inclusive o próprio corpo, né, burocrático e técnico da Anatel é muito masculino, muito branco, muito classe média, né? Então o que a gente está tentando também um pouco, né, ampliar é a participação com, enfim, uma pessoa mais interseccional, vamos dizer assim, né, de que não seja só, né, esses especialistas, né, enfim, brancos, classe médias, enfim, definindo, né, isso, claro, influencia no tipo de política, né, que está sendo desenhado, né, mas que, enfim, tentar mudar um pouco, né, esse cenário. Sim. Pegando como gancho o que o Marcelo comentou, e até a sua fala agora, Cris, eu queria perguntar para a Daiane, que ela comentou lá atrás, que ela falou sobre a questão da falta de visibilidade dos bairros, né? Ela mora numa região, ou algum trabalho quando é feito numa região, os bairros não são vistos, na verdade. Quando você precisa fazer uma ação de implementação de redes, de entender o bairro, né? As necessidades que aquela região tem. Você acha que esse projeto de lei pode ajudar a aumentar essa visibilidade, aumentar as incidências junto ao município, que fica mais próximo, né? Não fica, você não precisa ir a Brasília, né? Conversar com um deputado, você vai conversar com um vereador e um vereador da região pode ajudar muito nesse processo, né? Eu acho que é importante. A gente tem um Brasil, né? A dimensão do Brasil é muito grande, né? Às vezes eu acho que isso é meio desculpa, mas eu concordo de que é um país grande que a gente precisa capilarizar as conversas e eu acho que esse projeto ele vem só agregar. A gente tem pessoas, então o Marcelo está no Rio, eu estou aqui em São Paulo, acho que aqui está aqui em São Paulo também. Você também está no Rio, eu acho, né? Você no Rio. E cada um está num território que também às vezes é distinto a relação com o que é acesso à internet, o que é o direito à internet, né? Quando a gente fala, por exemplo, de acesso à internet aqui na cidade de São Paulo, você tem outros marcadores, por exemplo, tem lugares que nem acesso a sinal de telefone tem, menos aí na internet a gente tem a maior parte da cidade contemplada com isso, mas a qualidade então são discussões que são distintas, eu acho que tem um objetivo comum, que é acesso, né, à internet como direito, mas que cada território brasileiro, cada cidade, cada estado, ele tem sua particularidade. Então, eu acho que esse projeto só vem agregar força, eu acho, né? Que eu acho que o mais que a gente precisa é agregar força para que cada município, estado tenha sua lei e, né, que trate desse assunto. Enfim, eu acho que só vem a agregar para a gente. Fiquei muito feliz quando o Marcelo falou, foi, hein? Tá indo, hein? Aí, porque é um jeito também de dizer como que é o diálogo com a Anatel e o MCOM, né? A gente não está conseguindo também entrar de forma que seria mais tranquila. Então, as vias que a gente encontrou de dialogar, acho que a presença do Marcelo e do Instituto Bem-Estar Brasil tem sido fundamental nesse lugar de galera, vamos por aqui agora, né? Porque esse lado aqui não tá. Mas vamos continuar, porque eu acho que isso que é importante, né? E uma última coisa que eu gostaria de falar, que eu acho que para mim é importante falar, que eu concordo com o Marcelo sobre esses diálogos, né, da telecomunicação no Brasil, né, do direito do acesso à internet. Não pode ser programa de governo. A gente tem que tornar isso lei, porque é isso, né? Uma hora a gente tá bem, a gente está mal, a gente está péssimo, né? E nesse momento a gente está péssimo, né? Não tem nada a agregar esse governo que tem agora, nada, absolutamente nada, pelo contrário. E a outra coisa de dizer que eu concordo que a gente tem que brigar por não ser programa de governo, que seja política pública, que tenha a regulamentação, que tenha a lei, né? E que duas coisas a mais, que governos são diferentes, né? Eles não são iguais, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, não é. A gente vem sofrendo muito de 2016 para cá, não é a mesma coisa. A gente sofreu muito de 2002 para 2016, mas são sofrimentos diferentes,
Não é a mesma coisa. E eu acho que por isso que eu acho que é importante a gente se fortalecer mais na luta, nesse diálogo, ter mais pessoas, para que, independentemente de quem estiver, né, a gente garanta o mínimo não, mas o que está aí, né, continue aí, né, que a gente não perca, né, e que por mais maravilhoso que seja o resultado a escrita dessa lei para os municípios, ela também não garante. Então, a gente precisa estar fortalecer as pessoas que estão perto da gente, porque a gente tem um monte de lei que eles jogam na nossa cara todo dia, falando, tem que fazer isso, e elas não são cumpridas. Então, a gente deu um passo que é importantíssimo, eu acho que uma saída assim, estratégica de ir para os municípios. Eu acho que foi estratégico a gente fazer isso. Eu acho que parabenizo. O Marcelo, você sabe, né? O Marcelo eu admiro pra caramba. Ele é uma das minhas referências aí de vida. Então, mas a gente não garante só com a lei. A gente precisa estar atuando, né? Eu, sinceramente, não queria. Eu queria descansar depois. Aprovou, já era. Mas eu sei que não é assim. A gente sabe tá que só no assim. Começo, tá só o começo, ainda tem mais uns... na verdade, eu não sei se eu falei neste podcast, mas sempre quando a gente fala de redes comunitárias e políticas de acesso, eu gosto de usar a analogia do seguinte, isso não é uma corrida de 100 metros raso, é uma mini maratona de 10 quilômetros, então se prepara o fôlego. É por aí mesmo. Isso, adoro esse exemplo, adoro.